assombrosa, que eu falo muito nisso sobre animalismo, é quando um animal é mais valorizado que uma pessoa. É. Eu digo assim, né? Quando eu vou ser crente, quando um crente gasta mais com ração do que com missão, ele tem que rever o cristianismo que ele está vivendo. Ele falou, deixa eu ver a sua Identidade. a sua carteira de motorista. Ele falou, não tenho, porque eu sou um cachorro. O mundo está cada vez mais demonstrando sinais que estamos nos aproximando do fim bíblico. Da mesma forma, os seres humanos, sem perceber, estão cada vez mais distantes dos propósitos de Deus. Hoje mostraremos como uma ideologia que diz que as pessoas podem ser animais, ou até mesmo você não tomar cuidado em ter o seu animalzinho, pode nos afastar dos propósitos do Criador para a nossa vida. Apenas antes de entrar no vídeo, pedimos a sua ajuda com o seu like e se não for inscrito, fica o nosso convite para que se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. É isso que a gente está vivendo, Sônia. A pessoa, não me identifico com um ser humano, eu sou um cachorro. Ah, vai te catar, entendeu? Não, é uma loucura. Não, eu quero casar com a bicicleta. Não, como é que pode isso? Como Eu assim? eu vi um vídeo de um camarada, foi parado por um policial nos Estados Unidos, o cara falou, ele falou, deixa eu ver a sua Identidade. a sua carteira de motorista. Ele falou, não tenho, porque eu sou um cachorro. Aí o cara falou assim, você é um cachorro? É. E quem é ele? É o seu namorado? Ele falou, não, eu sou o dono dele. Aí o policial falou assim, bom, eu queria que você soubesse que no estado da Flórida, cachorros não dirigem. Eu vou chamar a Sociedade de Proteção Animal e vou te levar preso. Pra carrocinha de lá, né? Entendeu? Esse é o mundo que a gente vive, esse é um mundo em que as Não, e pessoas... tem que respeitar, e, assim, acolher como, gente? Vai virar um manicômio. Está virando manicômio. Manicômio. E, na verdade, o que a gente percebe é um ódio contra o Sem cristianismo, sem causa. Sem causa. Hoje não basta para eles que a gente os respeite. Não. Hoje eles querem impor o seu modo de vida. E a gente tem que aceitar. Então você vê claramente, é o que Jesus falou. Assim, a gente tem que respeitar quem nos desrespeita. É. Somos desrespeitados, somos afrontados, somos perseguidos e precisamos respeitar tudo isso. E Achar hoje... que assim é normal. Ou seja, deixe-se ser afrontado, perseguido, não levanta. Não basta para eles querer o respeito. Eu acho que tudo bem. Ok. A pessoa querer respeito, querer... Mas respeite também, ué. Não é? Ué. Então você percebe que o mundo está odiando os cristãos. A Europa é um continente pós-cristão. Ninguém fala em Deus mais. Nossa, há países assim, França, por exemplo, que a gente às vezes se espanta. Né? É opressivo, né? É opressivo. A Inglaterra, que, meu Deus. Não, hoje o na que Inglaterra aconteceu? não se elege mais um cristão. Olha isso. Todos os prefeitos de Londres são muçulmanos. Então, hoje, o mundo está cada vez mais contra a nossa fé. Só que, segundo a Bíblia, a igreja existe para resistir. Lá em 2 Tessalonicenses fala que o iníquo, né, o homem da iniquidade, já opera. Somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Ou seja, o espírito do anticristo já está no mundo. Já está lá. Só que ele não se levantou ainda porque causa a da igreja e o Espírito Santo estão aqui. Resistindo. E como a gente resiste? A gente resiste na política, a gente resiste pregando a verdade. A palavra é poderosa. Quando Sim. você prega a Bíblia, ela move o mundo espiritual. Então, quando alguém se levanta profeticamente, declarando o senhorio de Cristo, ele é recuado, entendeu? Ele é manietado muitas vezes e é impedido muitas vezes. Verdade. Só que ele volta, continua com as narrativas, né? Essa política, essa visão woke aí, né? Que é uma loucura. A vitória do Trump, por exemplo. Isso aí foi um golpe. Meu Deus do Um céu. golpe contra essa ideologia woke. Muito Entendeu? grande. Porque o camarada vai chegar lá e vai botar para quebrar. Com certeza. Então, mas você vê o cenário e o tabuleiro geopolítico se preparando para aquilo que vai acontecer. Deixa eu te perguntar, e o grande avivamento? Já veio? Não vem? Eu só estou te perguntando aquelas coisas que realmente a gente toda hora. Já veio? Não Eu vem? acho Vai que nós acontecer? estamos vendo a ponta do iceberg. Eu creio que vai acontecer. Eu não sei se você tem observado, mas num mundo
começou a haver uma guinada para a direita, conservadora. Bom, com essa do Trump foi realmente uma Mas está acontecendo no sinalização muito mundo. grande. Está acontecendo na Itália, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França. Na Itália a gente viu nossa declaração da primeira-ministra. Sim, o que Impressionante. isso significa? Significa que a grande parte da população mais conservadora, Ainda é maioria. maioria, está percebendo essa agenda de destruir os valores e o cristianismo. Nessa hora, o que acontece? Os Que cristãos, parece que a gente esteve dormindo, né? porque quem é hoje, você pensar, né? Você pensar no Bolsonaro, nessa onda mais à direita, quem é a maioria que está dando essa sustentação? É um cristão. Sim. Então hoje você já vê pessoas que outrora não eram nada, só olhavam politicamente, já começaram a se abrir para o Evangelho, para aquilo que o Evangelho prega. Sim. Então eu creio que o Espírito Santo está preparando. Mas ainda não aconteceu. Não, ainda Porque é não. isso que eu creio. Porque quando vier, Vem. vai ser de milagres, vai ser de... Vai. Entende? Essas coisas, essas experiências que a gente Nós tem... vivemos uma grande onda de avivamento e de salvação. Isso de já está acontecendo. salvação, que foi aquele boom onde a renascer aconteceu, a palavra viva aconteceu e tudo. Nós vivemos isso, que nada que aconteceu hoje em dia se assemelha Não, aquele momento primeiro, né? àquele momento em que multidões se convertiam a Jesus Cristo realmente, né? E vai voltar a acontecer. Eu creio. Vai voltar a acontecer no mundo. A gente já vê, assim, algumas Bons chamazinhas. sonhos, né? É. Você vê aqueles jovens que foram para uma universidade, não lembro o Sim, nome da ficaram cidade. louvando a Deus Muitas horas. muitas horas. Isso é uma sociedade, uma juventude cansada dessa ideologia Sujeira. woke, que não tem nada a ver com nada. Vazia. Então, agora, a internet, ela é o instrumento que grande Deus vai instrumento. usar grande para isso. instrumento. Vai usar, e a gente percebe isso. Por isso eu tenho dito para todos os pastores, meus amigos, invista na internet. Sim. Invista, porque antes eu perguntava para Deus, como é que o mundo inteiro vai ser evangelizado? Agora Não vai a ter gente já missionário suficiente. Agora, você sabe como. sabe. Já sabe. Porque está indo. Então, eu penso que antes do arrebatamento, duas coisas vão acontecer. Primeiro, um grande mover de arrependimento. De chorar, de rasgar o Precisa. coração, Não sabe? tem como Não pôr tem como. naquilo que está cheio. Não né? dá. Tem que esvaziar Tem que primeiro. esvaziar. E aí, então, nós vamos ter que estar prontos para a multidão que vai vir. E vai vir, Sônia. Em nome de E olha, eu vou te Jesus. dizer uma coisa. Todos os profetas do mundo dizem que é do Brasil. Eu creio. Eles dizem, no Brasil existe algo diferente. A adoração é diferente. Sim. Né? O avivamento vai vir do Brasil. E eu penso que tem a ver com arrependimento, com adoração e com a pregação Sem de Cristo. arrependimento. Não existe. Não existe a, isso. não existe a presença do Não Espírito. existe a presença, gente. Se você não se limpa, não se esvazia, não pode ser cheio. Quando a pessoa fala, seja cheio do Espírito Santo, não dá para encher aquilo que já está cheio. Agora vai ser no meio da guerra. Para variar, né? Perseguição. Para variar, né? É, para variar. variar. Os grandes movimentos de Deus sempre acontecem quando a igreja é pressionada. Para mim, guerra, tem gente que fala assim, nossa, que guerra. Eu falo assim, eu não entendo essa Essa é a cara minha de... história, né? Eu não entendo essa cara de surpresa. É a mesma coisa que a pessoa sair na chuva e falar, nossa, me molhei. Como assim? Você esperava o quê? Né? Então, se a gente não chegou no céu, é sempre com guerra, né? É com guerra. Sempre para nós, você paga 2 vezes mais, 3 vezes mais, às vezes 7 vezes mais. Agora, você sabe que eu acho que a grande luta que nós temos hoje é de conscientizar a igreja cristã. Porque o evangelho no Brasil, ele, durante muito tempo, ele foi tendo uma crescente. Sim. Mas hoje já está muito confortável. Então nós já estamos naquele platô que, se não tomar cuidado, começa a descer em direção à apostasia. É verdade. Então, às vezes eu penso que Deus ele permite a guerra e a perseguição para que a gente volte a buscar a Deus como se deve.
Até para enxergar aquilo que você tem e você não está enxergando que é de Deus. É. Que você acha que é tão natural, que é tão normal, e você deixou de associar que isso é graça, que é favor de Deus. Então, quando você perde, você consegue mensurar o quanto que você era abençoado. Eu recebi domingo passado, não esse agora, o outro, né? Não ontem, o outro, há 8 dias atrás, 2 sobreviventes do 7 de outubro. Do 7 de outubro. 7 de outubro. E eu fiz um podcast com elas, também elas deram... Uma que era general e tudo, a gente teve. Não, ela era capitã. Capitã, isso. Uma loirinha, né? Sim, a gente recebeu também. Ela falou, inclusive eles estiveram lá em Alphaville, ficaram Sim. muito felizes lá na Renascer de Alphaville, né? Todo o tempo que elas estavam falando, eu falei, Deus, tem tanto crente Nutella, chorandinho, porque fulano não verdade. fala comigo, porque o pastor não me cumprimentou. Não gostei disso. Eu vou embora. Eu falei, gente, Não, gente... a gente não pode dizer que tem problema, né? Pelo amor de Que é Deus. isso, vamos combinar, né? E assim... Crente que quer ser servido, não quer mais servir. Isso, que não quer servir, que não quer passar a servir luta, mais, gente, passa uma lutinha, já começa, não vou mais para a igreja. Isso é uma evidência de uma igreja que está perdendo a noção da guerra espiritual, da fome. Perdeu a fome. Então, assim, eu oro para que Deus, para que nós possamos ser instrumentos de conscientização, Sim. para que o povo busque a Deus, ponha a cara no pó, porque senão vem perseguição, porque o propósito de Deus, ele vai usar, e eu creio que Deus vai usar o Brasil. Agora, se o povo não entender que nós estamos numa batalha, uma guerra, e que não tem tempo de frescura, Não vai acontecer. Deus vai ter que permitir uma perseguição. Mas mediante a tudo isso aí falado, qual seria a mensagem de Deus em meio a este apocalipse iminente? Apocalipse é Daniel 12, né? A Bíblia diz que a ciência iria se multiplicar nos últimos dias, é bíblico. Tudo que nós estamos vivenciando é bíblico, que é o que antecede o juízo para o milênio chegar, a ordem voltar, né? E tudo isso que nós estamos vivendo são sinais, né? Que, por exemplo, como é que nós vamos entender o governo do anticristo sem ter uma moeda digital e sem ter um controle total sobre a humanidade? Por que está se implantando câmeras em todos os lugares? Então, porque você anda na rodovia, tem câmera, você anda na rua, tem câmera, no teu carro tem câmera, no teu celular tem câmera, porque é um sistema de monitoramento do anticristo. Então, o sistema, quando a Bíblia diz que ninguém vai comprar e vender se quem tiver a marca da besta, ele já está pronto. A questão é quando vai acontecer. E aí, como eu sou pré-tribulacionista e acredito no arrebatamento da igreja, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. E nós estamos vendo, né, por que Deus destruiu a terra do dilúvio? Pela corrupção genética e moral, espiritual. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho. E nós estamos dentro de uma corrupção genética do transhumanismo. A genética humana está sendo modificada por alimento, por água, por remédio e por radiação. Pela própria inteligência artificial, que também está tendo um rejuvenescimento agora, isso, né? Ela está modificando o comportamento da humanidade. Então, assim, se você for estudar sobre isso, porque é muito fácil as pessoas achar que tudo é teoria, né? Mas se você for estudar sobre isso, por exemplo, o cromossomo Y, que é o que gera masculinidade, ele está desaparecendo dessa geração. Isso é modificação genética. É por isso que os homens estão afeminados, mulheres masculinizadas, e o comportamento é sodomia. Então, existe uma programação genética em cima disso. Não, veja bem, a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. A modificação genética e espiritual. Então, nós estamos no ápice da maldade. Aí, quando a Bíblia diz em Gênesis 5, toda a imaginação do homem era má e contínua. E me arrependo de ter feito o homem, que trouxe Noé, a arca, o dilúvio e a preservação da vida por Noé. Nós estamos debaixo de uma corrupção gigantesca. Totalmente generalizada, né? Está declarado. Em todos os departamentos da sociedade. Inclusive na igreja. Infelizmente.
A gente vê um nível hoje de cristianismo sem Cristo, sem cruz, sem renúncia, sem abandono de pecado, que não é cristianismo, né? E aí eu digo, parece que a mente dos cristãos hoje está sendo programada para aceitar o falso profeta e não para ver Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja. E a inteligência artificial, ela roubou já. Ela não vai roubar, ela já roubou o tempo de qualidade nosso com Deus. Roubou. Se nós não nos monitorarmos, pastor Carlos Cardoso, eu fiz um propósito agora de ficar sem internet pela manhã. É impossível, né? A gente que trabalha com internet. Mas até meio-dia eu não entrei em rede social durante 40 dias. Não fez falta nenhuma. Mas foi uma disciplina, dia, né? É o controle que você tem que ter sobre a máquina e não ela te dominar. Então, a gente vê que a vida de devocional, vida com Deus, vida de santidade, ela está sendo roubada por um celular. A pessoa está sendo levada para longe mesmo do propósito e não para perto. Então, é esse limite. Né? E está sendo um dos motivos o porquê o amor a Deus está se esfriando, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, né? Você tem a capacidade de se aproximar, às vezes, igual o rapaz, de um chat, de uma máquina, de uma inteligência, do que com a pessoa que está do seu lado. Você se relaciona com o chat GPT, conversando ali, e não tem a capacidade de se comunicar com uma pessoa que senta ao seu lado. Outra coisa assombrosa, que eu falo muito nisso, sobre animalismo, é quando um animal é mais valorizado que uma pessoa. Eu digo assim, né? Quando eu vou ser crente, quando um crente gasta mais com ração do que com missão, ele tem que rever o cristianismo que ele está vivendo. E a gente vive uma incoerência, né? Principalmente aqueles que falam todas as vidas importam, mas ao mesmo tempo que eles defendem uma pena, uma punição severa para aqueles que fez maltratos aos animais, e beleza, os animais não serem maltratados, mas esse mesmo que defende uma pena severa para aquele que ocasiona maus tratos aos animais levanta a bandeira do aborto. E você viu que o Congresso está querendo aprovar o tirar os fetos? Vamos usar essa palavra para não dar problema no teu canal. Na verdade, inteligência artificial já... Eu retiro a palavra que eu falei, tá? Mas existe, por exemplo, você não pode tirar um animal do ventre de um cachorro, de um gato, no fim da gestação. Mas eles querem aprovar para tirar só no Brasil. Por exemplo, lá nas últimas semanas, que eu acho que é 32, eles dizem que pode ser tirado um. Quer dizer, já está pronto para a vida e o Congresso quer aprovar isso no Brasil. E um animal não pode. Então, hoje você mata um cachorro, é capaz de você ir para a cadeia, se matar uma pessoa. E isso é animalismo, isso é comunismo. Isso está dentro da ótica socialista. Valorizar mais animais do que pessoas. E tem muita gente que já está pai de pet, mãe de pet, vô de pet e acha a coisa mais linda. Não, tem gente que não quer mais reproduzir, não quer ter filhos, mas porque tem os animais como filhos. A gente que viaja de avião, você vê que a passagem aérea de um pet é quase